Bom, vamos lá? Agora a gente vai trabalhar sobre o quê? Sobre os investidores, a ótica de quem financia o projeto. Aqui nós estamos falando de duas estruturas. A estrutura de financiamento de capital de terceiros, ou seja, um possível empréstimo de banco, e a estrutura de capital de financiamento próprio, ou seja, o capital do investidor, o capital do empreendedor. Equity, nós estamos falando de capital próprio. Ora, é muito fácil você entender o custo da dívida do capital de terceiro, porque está lá no contrato, é explícito. Você quando pega dinheiro com um banco ou com um parceiro que é regido pelo contrato de mútuo, está lá dizendo as regras muito bem estabelecidas. Você tem o montante que você pegou, a taxa de juros mensal que você vai pegar, como é que você vai amortizar, e por aí vai. Já quando a gente vai trabalhar o custo de capital próprio, ou seja, levando em consideração a possibilidade de você não ter nenhum capital de terceiro, já fica um pouco mais difícil. Por quê? A maior parte das pessoas não sabem quanto custa o seu capital. E aí a gente tem que entrar na ótica do custo de oportunidade. Exatamente. O teu dinheiro vale aquilo que você tem como premissa de ganho em qualquer outra oportunidade. Então, normalmente, o nosso cálculo parte da premissa daquilo que nós temos hoje. Fora isso, a gente vai e acrescenta algo mais relacionado ao risco. Ou seja, qual o risco do negócio? Nesse sentido, a gente consegue construir o custo de capital próprio, ou seja, a tão famosa taxa mínima de atratividade. Ela tem vários nomes. Taxa mínima de atratividade, custo de capital próprio, e por aí vai. Né? Basicamente, nós temos duas maneiras. Uma, eu ligo para pessoas que têm já é isso muito bem estruturado na cabeça. Tem gente que chega e fala, não, para eu empreender em qualquer negócio, o mínimo, a minha taxa mínima de entrada é CDI 130, por exemplo, CDI 150. Eu já estou pegando o CDI e já estou colocando o spread de risco. Maravilha. Tem gente que fala, não, para eu investir, eu quero que ele tenha, no mínimo, uma recuperação de 10% ao ano. Tem alguém errado? Não. Né? É sempre importante a gente ressaltar que, quanto maior a taxa de retorno exigida do projeto, maior será a necessidade que o projeto tenha retornos superiores. Por quê? Entenda uma coisa, a gente não está misturando aqui lucro, tá? Eu estou misturando aqui a remuneração do capital. Ou seja, para eu sair de casa e empreender, o mínimo é X, ou seja, eu tenho que sair para ganhar no mínimo isso. Fora a geração de riqueza, que é o que a gente vai estar atrás. Mas para eu pensar em investir no negócio, no mínimo ele tem que recuperar o dinheiro que eu ganharia caso eu investisse em qualquer outra oportunidade de negócio, em renda fixa, um tesouro direto, uma ação na Bolsa de Valores, enfim. Mais alguma coisa de risco. Né? Então, o que a gente está tentando discutir aqui é exatamente o custo do capital. Qual o custo do seu capital? Porque um projeto ele só vai começar a ficar bom, como eu já expliquei em algum momento, ele só vai começar a ficar bom, eu só digo que lucro é lucro, quando o lucro foi capaz de pagar o custo da dívida de terceiro e o custo da dívida meu. Ou seja, eu também sou uma obrigação do projeto. O projeto tem que me pagar como se eu fosse um terceiro, como se eu estivesse aportando dinheiro ali, como qualquer outro player. Depois disso é que eu começo a dizer, agora o projeto está bom, o projeto gera lucro. Por quê? Porque eu tenho que entrar como obrigação. Eu tenho que ser visto pelo projeto como obrigação. E você não precisa, nesse primeiro momento, tirar o dinheiro dos juros, ou seja, da recuperação do teu capital. Você pode colocar isso numa conta garantida, ou seja, numa conta, num cálculo onde, no final do projeto, todo o lucro oferido, ou seja, receita menos custos, menos despesa, menos a dívida de terceiro, tudo isso que sobrou, ou seja, todo o lucro líquido, menos o que eu teria ganho caso o meu dinheiro estivesse aportado em qualquer outra oportunidade de investimento, agora sim, se ele for positivo, significa que ele me gerou riqueza. Significa que o negócio foi interessante. Aí a gente vai determinar depois, cada qual, com as suas premissas de entrada, aquilo que é satisfatório. Eu quero ganhar 10% fora a remuneração que eu tenho ao ano. Se isso acontecer, o projeto para mim é bom. Bom, duas maneiras a gente tem. Uma, perguntando para as pessoas, para alguns players que já estão no mercado, e adotando isso como nossa premissa, ou utilizando, por exemplo, a teoria CAPM, Capital Access Price Model, modelo de precificação ativo da Bolsa de Valores. Toda semana a gente tem um estatístico, um economista, que mede o risco sistêmico dos projetos que estão, das empresas que estão na Bolsa. Ou seja, nós temos uma série de empresas ligadas ao setor imobiliário, hoje com capital aberto em Bolsa. Então, queira ou não queira, cada empresa tem o seu risco medido. O risco é conhecido por um fator chamado beta. Quanto mais alto o beta, maior o risco. Quanto mais baixo o beta, menor o risco. Então, constantemente, a gente tem pessoal medindo os riscos sistêmicos dessas empresas. E a gente pode tirar isso como premissa. Eu posso pegar a mediana dos riscos dessas empresas, ou simplesmente eu posso pegar o risco médio da própria Ibovespa. Já eu chego lá. É uma premissa, que ela trabalha com risco médio. Né? Posso ter isso como premissa. Né? Então, eu vou dar uma sugestão. Como é que ele funciona? A estrutura de comportamento do cash, ou seja, do dinheiro que todo investidor pretende e busca como retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno desejado. E observe que o investidor ele não começa ganhando do eixo de zero, ele começa ganhando um pouco mais. Por que, Cristiano? Porque ele leva em consideração exatamente a relação risco. Quanto maior o risco, maior será o ganho. Ou seja, ele vai ter sempre duas remunerações, que somadas a gente vai achar a nossa taxa. A gente tem um prêmio, ou seja, uma taxa simplesmente pelo tempo, que é o que a gente chama de prêmio pelo tempo, é o famoso
Renda fixa, ou seja, é aquilo que você tem como oportunidade sem risco. Que você tem como ganho certo. E o diferencial, ou seja, o spread, vai ser exatamente o risco que o projeto apresenta. Quanto maior o risco do projeto, maior vai ser a minha necessidade mínima de recuperar esse capital. Maior será a necessidade de remunerar esse capital. E aí é simples. Quanto maior o risco, isso é uma premissa macroeconômica. Quanto maior o risco, maior será, deverá, pelo menos em tese, deverá ser o meu retorno. Se não for, tem alguma coisa errada. Então, esse cálculo do CAPM, ele puxa essas duas lógicas. Você tem que ganhar uma taxa livre de risco e um spread de risco. E como é que funciona mais ou menos isso? Funciona levando em consideração que a taxa de retorno ela tem que estar atrelada à dinâmica do negócio. Ela tem que considerar necessariamente o risco do projeto. E ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho a minha taxa aqui, que ela vai ser o resultado do meu renda fixa, ou seja, o meu renda fixa, somado mais o spread do risco. Como é que esse spread ele é medido? Ele multiplica o risco, que aqui é representado pelo beta, beta que multiplica com o retorno esperado do mercado, que eu posso, por exemplo, utilizar o CDI 150%, ou seja, eu pego o CDI e multiplico por 1,5, menos o renda fixa que eu tenho já livre de risco. Então, quanto maior for o beta, maior será a remuneração do spread. Somado a isso, eu coloco o risco Brasil e tiro a inflação. Há quem não tire a inflação. Beleza? Então, eu dei aqui, por exemplo, exemplos. Hoje eu poderia utilizar o Tesouro Direto pré-fixado de 2024, ou seja, vou deixar o dinheiro parado lá, mais um IPCA. O beta, eu posso usar o beta da própria Ibovespa, porque muita gente não tem acesso a sistemas que possibilitem analisar o beta de todas as empresas que têm capital em bolsa. A importância, pega sempre o beta da Ibovespa, que vai ser igual a 1. Maior que 1 é um risco mais alto, igual a 1 é o que ele chama de risco neutro, risco mediano, e abaixo de 1 é o que ele chama de risco baixo. Né? E aí você vai pegando esse combo e vai montando a sua forma. Hoje ela deve estar em torno de entre 8,5% e 9,20% ao ano, se a gente considerar o risco. Cristiano, mas eu não tenho nada líquido hoje que me dê isso. Exatamente isso. Porque o líquido que você tem é esse, é a renda fixa. Entenda. Se for para você sair de casa, para você ganhar a mesma coisa que você ganharia sem fazer nada, caramba, não faz sentido você sair de casa, concorda? Por quê? Porque você vai estar empreendendo, você vai correr riscos tributários, riscos trabalhistas, você vai ter risco do teu projeto, risco de mercado, os riscos que são ligados a fatores exógenos, ou seja, você não consegue controlar. Então, você tá empreendendo, você já está no risco. E por isso que você ganha a remuneração da taxa, ela propõe uma renda fixa, ou seja, livre de risco, mais um spread ligado ao risco. Entende? Por isso que você chega e fala, isso é maior do que aquilo que eu tenho. É lógico, é exatamente o spread. A gordura, a diferença é aquilo que faz com que faça sentido você entrar nesse projeto. E, mais uma vez, eu não estou misturando lucro, geração de riqueza. Isso é remuneração de capital. Isso é para eu entrar. Para eu entrar, o meu dinheiro precisa ter essa manutenção. Porque eu corro o risco, inclusive, de perder esse dinheiro. Por isso eu tenho que ter esse spread de risco. Então, vamos para frente. Esse é o comportamento, por exemplo, de uma ação. Levando em consideração o seu risco, o seu beta. O beta da Ibovespa, como eu disse anteriormente, é um beta igual a 1. Se a Ibovespa sobe 10%, eu ganho igual a ela. Eu sou o azulzinho. Se ela sobe 10%, se ela desce 10%, eu ganho igual a ela. Se eu tenho uma ação mais defensiva, ou seja, menor do que 1, se a Ibovespa sobe 10%, eu ganho menos do que ela. Porém, se ela cai 10%, eu perco menos do que ela. Agora, já uma situação onde o meu beta é agressivo, ou seja, ele é maior do que 1. Estou botando aqui um beta de 1,5. Se a Ibovespa sobe 10%, eu ganho mais do que a Ibovespa. Se ela perde 10%, eu perco mais. Qual é o melhor? Depende do teu perfil. Eu sempre digo isso. Um monte de gente me pergunta, Cristiano, quais são as melhores métricas, os melhores indicadores das métricas de investimento? Os melhores indicadores são aqueles que estiverem alinhados com o teu perfil. Tem empreendedor que prefere sair mais rápido e ganhar menos, ou seja, ele quer trabalhar com projetos que têm um ciclo curto. Tem gente que não está nem aí, o ciclo pode ser longo, ele quer ganhar dinheiro. Então, tudo depende do nível de aderência ao risco que o empreendedor tem. Se você for um cara conservador, normalmente você vai focar muito mais em sair mais rápido, ganhar menos, e ganhar várias vezes, do que ficar num projeto com um pé na jaca, ganhando muito, mas totalmente exposto ao risco. Não existe ninguém errado. O errado é você empreender num projeto que esteja desalinhado com o teu perfil. Nunca esqueça isso. Caramba, se eu sei analisar agora, se eu tenho uma estrutura definida, se eu conseguir analisar o mercado, como a gente viu lá nos 10 passos, se a gente conseguiu tangibilizar o ativo através da projeção do fluxo de caixa, se eu conseguir trabalhar o custo do projeto, ou seja, a TMA, que vai fazer com que eu traga todo o projeto a valor presente, a gente vai conseguir agora definir valor do projeto. Exatamente isso. Na realidade, tanto o estudo de mercado quanto o estudo do ativo, ele permite eu estruturar o fluxo. Agora, entendendo a TMA, eu vou conseguir o quê? Amarrar esse estudo. Entender quanto vale o projeto hoje. Por quê? Porque a minha tomada de decisão, gente, ela é hoje. Ela sempre será hoje. Deixa eu mudar aqui, deixa eu quadro rapidinho. O objetivo da gente projetar o fluxo de caixa, vou desenhar aqui aquele gráfico de fluxo de caixa, ok? Onde todas as setas para baixo significam o quê? Todas as setas para baixo significam que eu estou tendo déficit de caixa, as minhas receitas foram menores do que as minhas despesas, e todas as setas para cima significam o quê?
que eu tenho superávit de caixa naquele período, que as minhas receitas foram superiores do que as minhas despesas. Então, normalmente, no setor imobiliário, você começa negativo, depois torna a ficar negativo por conta da curva de obra, e depois entra no que a gente chama de fluxo de estabilização. Eu vou mostrar novamente aquele comportamento, né, do hoje e do final do projeto. Presta atenção. Esse é o fluxo de caixa dinâmico, que a gente já viu, beleza? E eu projeto para entender as peculiaridades do meu negócio. Qual a estrutura de exposição de caixa, ou seja, que vai definir o meu capital de giro. Esse cara aqui vai definir o meu capital de giro. Quando que eu começo a ter a recuperação do capital investido, aqui quando eu estou com fluxo acumulado, ele já vai começar a dizer para mim o quê? Quando é que eu começo a pegar no lucro. Ele vai começar a dizer se eu tenho perna para empreender. Por quê? Com base no comportamento todo integrado, o comportamento das receitas que a gente viu no estudo de mercado e o comportamento da minha curva de obra que foi definido no meu cronograma de execução. Só que é o seguinte, a gente projeta para a gente entender as peculiaridades desse projeto, mas a minha tomada de decisão sempre será quando? A minha tomada de decisão será hoje. Eu preciso saber se esse projeto vale mais do que custa ou custa mais do que vale. Na matemática financeira, tudo que eu levo de hoje para o futuro, ele é o quê? Uma aplicação. Ele é uma aplicação. Tudo que eu trago do futuro para hoje, ele é o quê? Um desconto. Aqui eu aplico. Se eu levo algo de hoje para o futuro, eu estou aplicando. Se eu trago algo do futuro para hoje, eu estou descontando. Gente, tanto para aplicar quanto para descontar, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de uma taxa. Eu vou precisar de uma taxa. Qual a taxa que a gente usa? A TNA do projeto. A taxa mínima do projeto. O custo médio ponderado de capital, caso eu tenha tanto taxa de terceiro, ou seja, capital de terceiro, como eu também tenha capital próprio. Mas se eu tiver só capital próprio, vai ser só a TNA. Ou seja, o que eu estou fazendo? Presta atenção. Eu preciso tomar a decisão hoje. Eu preciso saber se os fluxos hoje valem mais do que custa ou custa mais do que vale. Então, eu vou trazer todos os fluxos de caixa negativo para cá. E vou trazer todos os fluxos de caixa positivos para cá. Quando eu estou trazendo esses fluxos, eu estou trazendo ele considerando o quê? Juros compostos. Ou seja, se eu colocar um número aqui, eu estou no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, no tempo 5 e no tempo 6. Ora, se eu estou trazendo o cara do tempo 6 para cá, significa que eu vou descontar ele várias vezes. Primeiro eu trago ele para cá, depois eu trago ele para cá, depois eu trago ele para cá, para cá, para cá, para cá. Cada vez que eu trago, eu estou descontando uma taxa. E que taxa é essa? É a taxa dos investidores. É como se eu estivesse garantindo a parte que cabe, a manutenção do capital deles. Desconto daqui para cá, toma aqui a tua taxa mínima. Não estou falando de lucro ainda. Estou descontando daqui para cá, toma aqui a tua taxa, toma aqui a taxa mínima. E aí a gente vai o quê? Pagando o custo da dívida à medida que nós vamos trazendo para cá. De modo que o somatório desse cara aqui, ou seja, tanto dos fluxos positivos quanto do fluxo negativo, se ele for maior do que zero, significa que o projeto vale mais do que custa. Ou seja, todos os fluxos daqui foram capazes de remunerar os sócios, levando em consideração tão somente a remuneração do capital investido, ou seja, a manutenção desse capital. Beleza. Foram capazes de amortizar todos os fluxos negativos e ainda sobraram riqueza. Então, ainda gerou lucro. Esse lucro, ou seja, esse somatório todo, lá valor presente, é o que nós chamamos exatamente de geração de riqueza. O projeto vale mais do que custa. Ele foi capaz de pagar a remuneração do capital, de devolver a amortização dos investimentos e ainda assim gerar riqueza, ainda assim sobrar dinheiro. Então, a nossa tomada de decisão sempre vai levar em consideração essa lógica. Eu projeto para visualizar o comportamento do negócio e eu trago a valor presente para entender quanto vale o meu projeto hoje. Porque hoje será tomada a decisão. Tranquilo? Deixa eu voltar para aí. Então, nesse sentido, gente, o valor de qualquer projeto ativo ou empresa é o valor presente, ou seja, o valor hoje de todos os resultados líquidos futuros projetados e esperados. Tudo que a gente projetou lá não são os resultados líquidos. Se os resultados líquidos forem negativos, significa o quê? Ou eu não tive receita, só tive despesa, ou as minhas receitas foram inferiores às minhas despesas. Se a seta for para cima, significa que os meus resultados líquidos foram positivos, as minhas receitas foram superiores às minhas despesas. Então, eu trago todos esses resultados descontados ao seu valor presente por uma taxa adequada ao risco. É exatamente essa taxa que a gente está falando. Então, a gente amarra a coxa de retalho aqui agora, porque a gente compreende o comportamento do projeto na linha do tempo e a gente entende quanto vale esse projeto hoje. Às vezes eu estou trabalhando no loteamento, por exemplo, onde a vida do loteamento são 10 anos, 12 anos, 15 anos de financiamento, e você perde a sensibilidade do projeto. O cara chega e fala, pô, tu vai ganhar 20 milhões de reais. Beleza, mas você só vai começar a pegar esse dinheiro daqui a 5 anos. Tá, pô, isso é bom, isso é ruim. A gente precisa entender, beleza, quanto vale isso hoje? Qual é a minha taxa de rentabilidade ano a ano? E aí a gente vai chegar lá na frente. Mas por hora, eu preciso entender o quê? Ter uma sensibilidade maior. Então, a gente vai trazendo tudo a valor presente. Ou seja, aqui eu tenho o tempo 0, o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3, e observe que aqui é a fórmula matemática que vai fazer aquela brincadeira que eu mostrei no quadro. Fluxo de caixa dividido por 1 mais o tempo, ou 1 mais a taxa, perdão. Que taxa é essa? É a taxa custo médio ponderado de capital, se for taxa de terceiro e taxa de capital próprio.
e vai ser só o custo de capital próprio se ele não tiver terceiro, se ele tiver somente capital próprio. Então, essa é a taxa do custo de capital. Você pode chamar ela de TMA, enfim. Então, o fluxo de caixa nesse período, dividido por 1 mais a taxa, é elevado ao tempo que ele está. Levei expoente, eu estou tratando ele como juros compostos. Fluxo de caixa no tempo 2 dividido por 1 mais a taxa é elevado ao período que ele está. Então, primeiro ele vem para cá, para depois ele vem para cá. Ele vai ter 2 dos pontos. Fluxo de caixa no tempo 3 dividido por 1 mais a taxa é elevado ao terceiro período, o terceiro tempo que ele está. Isso pode ser ano, eu vou usar a taxa anual, e pode ser mês, eu vou usar a taxa mensal. Primeiro eu venho para cá, depois eu venho para cá e depois eu venho para cá. Ou seja, o valor de um ativo hoje é o somatório de todos os fluxos de caixa a valor presente. E sabendo calcular esses ativos, a gente consegue o quê? Selecionar e investir somente aqueles que tiverem um valor maior do que o seu custo. Bacana? Vamos para a parte das métricas de investimento, ou seja, os indicadores que sinalizam o gol no gol do projeto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, basicamente, esses são os indicadores que eu gosto de utilizar. Tem gente que utiliza 10, 20, 30. Eu, particularmente, utilizo esses 5 e, na realidade, no final, no frigir dos ovos, eu ainda não utilizo o ATIR. Tá? Eu utilizo o ATIR muito mais como um benchmark para entender se o projeto está dentro de um posicionamento normal de mercado, da onde eu estou empreendendo. Mas o que mais eu utilizo é esse carinha aqui. E eu vou explicar para vocês passo a passo. O ROI, a exposição de caixa e esse carinha aqui. Porque ele acaba relacionando o tempo inteiro, tanto o VPL, quanto a exposição, quanto o ROI. Então é meio que um combo, né? Só não o VPL que está aqui dentro. Mas vamos lá. Esses são os critérios que definem se o projeto é ou não viável. Vamos primeiro analisar o período payback, ok? O período payback, ele mede tempo. Tempo para a devolução do capital investido. Então, basicamente, eu quero saber, caramba, eu estou investindo essa exposição de caixa, mas quando é que esse dinheiro volta para o meu bolso? Essa é uma informação que todo empreendedor busca entender, sobretudo aqueles que têm um perfil de saída rápida, ou seja, o cara quer um ciclo curto. Pois é, o payback, ele sinaliza isso para a gente. Tá? Na planilha ele vai estar dizendo que o payback, meu dinheiro, ele retorna no tempo X, no tempo 30, no tempo 25, seja lá, dependendo do fluxo de caixa. Então, a gente quer saber se o projeto se paga dentro da vida útil do projeto. Nós temos o payback simples e o payback descontado. Gente, eu não gosto de utilizar o payback simples. Por quê? Porque ele desconsidera o projeto na linha do tempo. Ele desconsidera. Eu não posso somar períodos diferentes. Se eu tenho um valor no tempo 2 e um valor no tempo 3, para que eu possa somar, subtrair, multiplicar, eles precisam estar no mesmo tempo. Ou eu levo o cara que está no tempo 2 para o tempo 3, ou eu levo o cara que está no tempo 3 para o tempo 2. Mas já a gente explica. Mas ele pode servir para uma razão, para uma tomada de decisão. O payback simples, sem estar descontado, pode ser um bom indicador para a gente analisar quando que vai posicionar uma dívida. Por exemplo, se eu vou pagar em dinheiro ao terreneiro, o dono do terreno, eu posso posicionar que, eu vou te pagar a partir aqui desse período, né, quando eu atingir a devolução do investimento total da obra. É uma situação. Mas vamos entender primeiro como é que ele funciona. Eu tenho uma situação cujo fluxo de caixa, eu tenho investimento no tempo inicial de 500 e tenho 3 fluxos positivos, um fluxo de 200, 250 e 400. Ora, eu quero saber o quê? Quanto tempo vai demorar para o meu dinheiro retornar? Então aqui, de forma simples, porque aqui é o payback simples, ele não considera o dinheiro na linha do tempo, quanto o projeto me deve no tempo 0? Ele me deve o próprio 500, o próprio investimento. No tempo 1, ele está dizendo para mim o seguinte, Cristiano, eu tenho aqui 200 para receber, ou seja, saldo positivo de 200, menos 500 que o projeto me deve, então o projeto já me devolveu aqui 200, agora ele só me deve 300. Maravilha. No tempo 2, o projeto me dá um saldo positivo de 250, mas ele ainda me deve 300. Nesse momento eu já vou abater, então significa que o projeto só deve do investimento inicial 50. Ora, 50, mas eu estou ganhando 300 no tempo 3, então significa que o projeto se paga no tempo 3. Aqui ele já devolveu todo o investimento que eu fiz e ainda sobrou dinheiro. Uma maneira de ler seria o seguinte, o payback deu no tempo 3, ou deu em 2 períodos inteiros e 12% do terceiro período. Se fosse em anos, se eu dividir aqui 50 que eu tenho para receber, que eu tenho para recuperar, dividido por 400 que eu tenho para receber, daria 12%. Então, são 2 períodos inteiros e 12,5%. Se eu estou trabalhando em ano, 12% de um ano daria aí, próximo de fevereiro. Né? Em síntese, eu prefiro trabalhar meses, porque meses ele é mais exato. Tá? Anos acaba que a gente tem esse problema de inflação. Mas aqui não, olha só, ele devolve o dinheiro e ele ainda gera riqueza, teoricamente, né? Mas eu não estou considerando dinheiro da linha do tempo. Então, jamais eu poderia dizer que ele me gerou riqueza. Qual é a forma de trabalharmos, de mitigarmos o problema? Ora, o primeiro ponto ruim do payback é que ele não diz se eu fiquei rico, ele não diz a taxa de retorno do projeto, ele não diz a taxa direta de retorno do investidor, quanto eu ganhei para cada real que eu gastei. Ele simplesmente diz para mim que o meu dinheiro vai ser recuperado no tempo X. Além de o payback simples não considerar o dinheiro da linha do tempo. Caramba, eu preciso primeiro trazer todos ao mesmo tempo, para depois descontar o investimento que foi realizado no tempo inicial. Então, além de ele me dar o payback, ele me dá uma visão míope, né? Ou seja, ele só me diz quando foi que eu recebi o meu dinheiro,
se a gente analisar o payback simples, eu estou desconsiderando, estou matando o pai da matemática financeira. E aí a gente precisa fazer um ajuste. Tá? Então, o payback jamais, independente de ser simples ou descontado, jamais eu vou analisar o payback isoladamente. Eu tenho que saber quando eu vou recuperar meu dinheiro, mas eu tenho que saber se eu gerei riqueza, qual a quantidade de riqueza gerada, em termos absolutos, em termos relativos, enfim. Quanto de riqueza o projeto está gerando. Mas é um indicador fantástico. Bom, primeiro vamos resolver o problema do payback simples. Eu preciso trabalhar o fluxo de caixa, projetar o fluxo de caixa, ou seja, fluxo de caixa dinâmico, e depois trazer ele a valor presente. Por quê? Porque a minha tomada de decisão é hoje. E como o investimento está posicionado, eu quero pegar todos os investimentos que estão posicionados aqui no tempo zero, trazendo a valor presente, eu posso subir, diminuir, subir, trair, fazer o que eu quiser. Repito, na matemática financeira, eu não posso somar um valor que esteja no tempo 1 com um valor que está no tempo 2. Ou eu levo esse cara para cá, que no caso da matemática financeira, se eu estou levando ele para cá, do tempo 1 para o tempo 2, eu tenho que aplicar. Se eu levo algo do passado para o futuro, eu estou aplicando. E se eu trago algo do futuro para o presente, eu estou descontando. Eu mostrei isso agora há pouco. Então, ele não seria o mesmo valor. Né? Por isso que eu só posso diminuir, abater os investimentos quando eu estou com todos os fluxos de caixas trazidos a valor presente. Descontados por quem, gente? Pela taxa relativa ao risco. Então, o fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa do risco do projeto, ou seja, que remunera o capital dos investidores, elevado ao tempo em que ele está. A mesma coisa aqui no tempo 2, a mesma coisa no tempo 3. Então, vamos fazer na prática. Vamos considerar que a minha TNA é 10% ao ano. Acabou que eu nem botei aqui. 10% ao ano. Quanto é 500 no tempo 0, dividido por 1 mais 10% ao ano, né? Eu botei aqui em decimal, elevado a 0. É ele mesmo. Maravilha, o projeto me deve 500. Quanto custa, olha que interessante, quanto custa 200 ao final do tempo 1, trazido a valor presente, por uma taxa de 10% ao ano. Então, 200 dividido por 1, 200 é o fluxo, é o resultado do fluxo de caixa. 200 dividido por 1 mais a taxa, que é 0,10, é elevado ao período 1, significa que hoje ele vale 181. E como ele está no tempo 0, ou seja, aqui é o cara que a gente chama de hoje, eu posso diminuir. Agora sim, 500 menos 181, o projeto me deve ainda 318,18. Mas olha que interessante, de 200 para 180, 19 ficaram retidos só para remunerar o capital dos investidores. Se a gente transformar isso aqui em milhões, eu estou falando de 19 milhões quase, 18 milhões. Bacana, né? Vamos agora entender 250. 250, no final do segundo ano, quanto vale ele hoje, descontado a uma taxa de 10% ao ano? 250 dividido por 1 mais a taxa, elevado ao período 2, ou seja, o segundo ano, hoje ele vale 206. Então ficou 43 os quebrados aqui. Se a gente transformar isso em milhões, ficou 43 milhões aqui, a diferença entre esse e esse, no caminho. Né? Ficou no caminho o quê? Para remunerar o capital dos investidores. Por quê? Porque a TMA dos investidores é 10% ao ano. Então aqui ele já está valor presente. Agora eu acabei de trazer ele para o tempo 0. Então, eu posso diminuir a amortização da dívida, ou seja, o projeto me deve ainda 318. Agora, eu posso diminuir do que ele me deve, amortizar. Então, o projeto, nesse momento, passa a me dever somente 111,57. E, por último, eu preciso entender quanto vale 400, vamos trabalhar milhões, né, para poder vocês verem o impacto. 400 milhões no final do tempo 3, do terceiro ano. Quanto custa 400 milhões hoje, descontados uma taxa de 10% ao ano? 400 dividido por 1 mais a taxa elevada a 3, que é o terceiro ano que ele está. Aqui a taxa está anual, aqui o tempo está em ano. Hoje ele vale 300, ou seja, 25% ficou para recuperar, para ter a manutenção do capital dos investidores. Bom, 300, como ele já está no valor presente, menos o que o projeto ainda me deve, significa o quê? Que o projeto recuperou, amortizou todos os investimentos que haviam sido feitos, o projeto recuperou, o projeto me devolveu o dinheiro que eu investi, os 500, se eu somar isso aqui tudinho, ele vai me dar 188,96. Significa que o projeto devolveu a minha amortização. Significa que ele remunerou o meu capital enquanto eu estava na vida do projeto, ou seja, ele trouxe o valor presente, separando a remuneração do capital investido, levando em consideração a TMA do projeto, e ainda sobrou o quê? Riqueza. Esse aqui é o valor presente líquido do projeto. Observe que nesse cálculo, eu tanto estou mostrando o valor presente líquido, quanto estou mostrando o payback. O payback aqui, ele daria, agora eu posso dizer que esse é o payback efetivo, porque é o payback descontado. Ele está dizendo que ele acontece no terceiro ano, ou 2 períodos inteiros e 37% do segundo período, do último período. Aqui eu divido quanto eu tenho para receber com quanto eu estou recebendo. Quanto o projeto me deve, perdão, o quanto eu estou recebendo. Dá 37%. Então, dá 2 períodos inteiros e 37% do último ano. Eu prefiro trabalhar em meses. Na planilha, você vai trabalhar em meses para ficar bem mais redondinho. Em síntese, aqui eu estou vendo quanto o projeto devolveu, o meu capital investido, e eu estou vendo aqui também nessa conta que o projeto me gerou riqueza. Aí depois eu vou analisar se essa riqueza foi suficiente ou não para o meu perfil de empreendedor. Tranquilo? Vamos agora para o valor presente líquido. Olha, eu acabei de mostrar, sem querer, numa demonstração de cálculo do payback descontado, né? Mas o valor presente líquido nada mais é do que todo o fluxo projetado, ou seja, primeiro a gente projeta o fluxo, levando em consideração o seu movimento de recebimento do VGV, o seu movimento de aporte com relação às curvas de custo e curvas de gasto, ou seja, o resultado de cada período, que vai ser as receitas menos os custos, menos
as despesas, que vai me dar o resultado, ou o resultado positivo, seta para cima, ou o resultado negativo, seta para baixo. Depois que eu projeto todo o empreendimento, ou seja, todo o comportamento do meu negócio, eu vou trazer a valor presente para entender se o projeto vale mais do que custa ou custa mais do que vale. E como eu mostrei para vocês anteriormente, lá na parte do investidor, e no vídeo passado, onde eu expliquei o payback, quando eu trago valor presente, eu uso uma taxa para descontar. Ora, se eu trago algo do futuro para hoje, eu estou descontando. E isso eu vou utilizar o quê? A taxa de desconto relacionada ao risco do projeto, a taxa dos investidores. Então, quando eu trago valor presente, eu já estou separando de antemão toda a remuneração do capital mínimo dos investidores, que é para eles entrarem no negócio. E depois disso, eu quero saber exatamente o quê? Se gerou riqueza. Gerar riqueza é quando o projeto tem a capacidade de devolver os investimentos, de pagar o custo, ou seja, a remuneração do capital, que é a TMA, durante o projeto, e ainda ficar positivo, ou seja, gerou riqueza. Os lucros foram capazes de pagar todo mundo e ainda assim sobrar um dinheiro no bolso do cara. Ou seja, o valor presente líquido é o valor presente de todos os fluxos menos o investimento no tempo zero. Legal? Legal, né? Vamos para a taxa interna de retorno.